Agora a gente vai falar de uma virada de placar que aconteceu do time do Canarinho em cima do Clube Atlético Uruaraense. Era um jogo de tarde de domingo, mais uma vez no campo da Escola Melvin Jones, que era o local onde acontecia os embates futebolísticos de Uruará. E naquela tarde já estávamos dentro do segundo tempo de jogo. O Clube Atlético Uruaraense, que era o moleque travesso, vencia o placar por 1-0. E aos 25 minutos do segundo tempo, faltava a última operação ali do banco de reservas para ser executada e só faltava a mim entrar em jogo. Tudo bem, o jogador, quando ele está na reserva e já é o último, não é lá de grandes esperanças para o placar do jogo, mas vamos lá. Afinal de contas, quando o Palmeiras ganhou do Santos o título da Libertadores, foi com um jogador que partiu do banco de suplências e foi o camarada que chegou lá e resolveu. Então essas coisas acontecem a exemplo do profissional, muitas vezes do amador. Então, faltando 20 minutos para o final da partida, eu entrei. O goleiro do Clube Atlético Uruaraense, que era do time adversário, que era o Célio Birro naquela feita, ele estava na trave que ficava na direção do pavilhão da Escola Melvin Jones, das construções da Escola Melvin Jones. E atacando para o lado sul, lógico, estava o time do Clube Atlético Uruaraense e a gente estava representando ali as cores do time do Canarinho, que estava bem naquele campeonato, já estava surgindo aí como o arquirrival do time do Grêmio. Era time que marcava embates interessantes contra o Palmeiras do quilômetro 150, porque o Canarinho ele era posicionado para essa colocação do quilômetro 165 por ali, ou seja, para o lado leste de Uruará. Muito bem. Lá na cabine de narração que ficava do lado oeste do campo, estava a voz do futebol uruaraense, que era o Eduardo Nicolini. E naquela feita, ele tinha a parceria como repórter de campo do Zicão, e os comentários naquela tarde estavam com o seu Pedro Birro. E o seu Pedro Birro era o presidente do Clube Atlético Uruaraense. Então, como ele e toda a família são torcedores do Clube Atlético Mineiro, lógico, o Clube Atlético Uruaraense tinha as cores pretas e branca, né? Era o alvinegro, o moleque travesso. O time do Canarinho estava aí com a sua cor predominante em amarelo. Quando eu entrei pela ponta direita, que atacava na direção norte, lógico, a gente é acostumado com aquele campo da Escola Melvin Jones, porque era ali que os alunos da própria Escola Melvin Jones praticavam os seus exercícios físicos. Então a gente tinha o costume, parecendo com o jogador de bilharito, que conhece muito a mesa e suas descaídas. E por aquela ponta direita, a bola ela seguia uma descaída do campo para a direção leste, ou seja, ali como se estivesse indo na direção da rua Padre Anchieta, que hoje em Uruará é conhecida por Padre Oscar Fer, que é o padre que tem uma história de ser pioneiro na presença dentro do histórico uruaraense. E aí a primeira bola que veio, eu já escutei um torcedor falar, agora vai virar o placar. Mas o torcedor estava falando mais para se divertir, porque o futebol ele é divertido e as histórias do futebol também são. Então a primeira bola que veio, eu cruzei ali da direita, buscando a bola chegar lá para o meu centroavante, para o meia esquerda ou o ponteiro esquerdo. Por que isso? Porque o vento ele é da direção de leste para oeste. E aí a bola não precisava ser cruzada nem com muita força, porque ela chegaria sim com facilidade levada pelo vento. E o que aconteceu? Naquele momento, a zaga do Clube Atlético Uruaraense já disputou com o centroavante do Canarinho, percebendo que tinha alguma coisa diferenciada naquele cruzamento. Então, alguém falou,
Tá bom, essa bola foi boa. Quem falou isso foi o saudoso Jorge Coelho. E aí, o jogador número 8 do Canarinho logo depois pegou a bola e já tocou para mim na ponta direita e falou: cruza daquele jeito de novo. E eu bati a bola e ela foi muito parecida. E dessa vez a bola ficou presa dentro da zaga naquela disputa com os atacantes. E resultado, Canarinho fez o gol de empate. E isso eu estava completando aí os 10 minutos em campo do meu tempo de 20 minutos no total. Nessas alturas, os comentários do seu Pedro Birla na narração do Eduardo Nicolini já eram meio preocupantes, porque o jogo estava ali a 10 minutos para o final e o Canarinho então tinha conseguido chegar ao empate naquela fase de tempo de relógio que a gente observa no futebol como sendo perigosa. E aí as bolas começaram a serem tocadas para a ponta direita e eu cruzando uma atrás da outra e bolas perigosas. E aí teve, já faltando aí 5 minutos para o final do jogo ou menos, eu cruzei uma bola com mais força, porque eu estava naquela empolgação de ter feito o cruzamento da bola que tinha saído o gol de empate. E cruzei aquela bola mais forte, a bola resultou que passou para a ponta esquerda. Aí o nosso jogador conseguiu pegar na ponta esquerda e cruzou. Quando ele cruzou a bola lá da esquerda, do posicionamento do jogador número 11, o meu centroavante subiu de cabeça e eu gritei para o centroavante: deixa! E ele se abaixou e deixou a bola passar para mim. Num outro momento ele não deixaria a bola passar para mim, mas como eu já estava tendo uma influência positiva naquele momento, por um aspecto de sorte, por ter cruzado a bola do empate, ele deixou a bola passar. Eu dominei ela na coxa direita e aí chutei com força. Aquele chute desproporcional, aquele chute que poderia realmente dar em nada. Talvez a bola fosse lá para a direção de onde a polícia militar fica, que hoje é um empreendimento ali do Mandrique. Mas quando eu chutei aquela bola com força, ela bateu nas costas de um zagueiro do Clube Atlético Uruaraense e foi no rumo da trave. Foi o tempo de tirar o goleiro Célio Birro. E a bola entrou. Gente do céu, vocês não estão entendendo. O gol da virada. A torcida fez aquele grito, aquela vibração, e eu fiquei perdido. No primeiro instante eu pensei que fosse briga. Aquele barulho. E todo mundo correu para me abraçar, sabe, aquela fofoca. E eu estava ali jogando bola, querendo fazer gol, claro, mas como não era acostumado com aquilo, mas que sensação foi aquela? E aí levamos até os minutos finais, acabou o jogo, Canarinho venceu aquela partida no horário nobre do futebol, que é às 4 da tarde, no campo da Escola Melvin Jones, e foi aquela fofoca. E eu me recordo que no momento que eu chutei a bola na costa do zagueiro, que a bola entrou, o seu Pedro Birro, ele estava lá nos comentários, aí ele estava com um boné branco e ele jogou o boné no chão, pisou em cima, lá naquela altura da cabine, que era realmente, aqui nós temos aqui essa estrutura de uma caixa d'água, era algo mais alto do que isso aqui, era realmente bacana. Lá ficava o Eduardo Nicolini, o Zicão fazia muito bem, além de narrar o jogo das 2 da tarde, era o repórter de campo do Nicolini no jogo das 4 da tarde. E aí, essa é a lembrança desse momento em que o futebol, ele me agraciou naquele momento com alguns minutos de fama, porque ou o jogador é bom de bola, ou então ele tem que contar com as benesses, com a ajuda, com a gratificação, com o presente que o futebol dá de alguns minutos. E aí naquele dia, em 20 minutos de jogo, eu pude vivenciar uma das emoções do jogador amador quando se consegue fazer algo de bom em contribuição para o seu time. Então essa foi mais uma lembrança dessa virada de 2-1 no placar, favorável ao Canarinho em cima do Clube Atlético Uruaraense, o moleque travesso. Valeu, pessoal, aqui é o nosso canal Olá Pessoal Nota 10. Curta, compartilhe, se inscreva com a gente e nós vamos lembrar de mais detalhes do futebol uruaraense e vamos registrar aqui, tá bom? Um abraço a todos!